Fala galera, aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer um perguntas e respostas sobre a minha preparação, competição, minha experiência no powerlifting. Não só isso também, como tentando entregar um pouco mais de conteúdo sobre esse esporte para vocês, principalmente para quem está interessado em começar, e também sobre meus próximos passos, né, o que eu vou fazer a partir de agora. E essas perguntas que eu irei responder hoje são perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, ok? E teve bastante perguntas. Eu tô aqui com o meu notebook para não esquecer as perguntas que vocês mandaram, e se eu não me engano foram mais ou menos umas 20 perguntas, então vai ter bastante conteúdo, bastante coisas. Eu vou tentar responder o mais rápido possível, mas vai ter algumas perguntas aí que eu vou ter que me estender um pouco mais, e por esse motivo pode ser que o vídeo seja um pouco longo. Mas como eu realmente quero entregar bastante conteúdo para vocês e finalizar essa série da minha primeira competição de powerlifting com chave de ouro, eu acho que vai valer a pena. Então vai lá, senta aí, ou então coloca o fone de ouvido, vai pro seu carro, enfim. Não sei como você vai assistir esse vídeo, mas tenho certeza que vai valer muito a pena, ok? E antes da gente começar, como sempre, né, não esquece de deixar já o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. O Pedro fez a seguinte pergunta: como foi a sua divisão de exercícios acessórios durante a preparação? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu falei bastante sobre isso no primeiro vídeo da nossa série, vou deixar o card rodando aqui em cima, tá? E basicamente, galera, o que são exercícios acessórios? São os exercícios que a gente faz, né, para complementar o treino, para ajudar no exercício principal, que no meu caso, por exemplo, era o deadlift, né, o levantamento terra. E cara, foi bem tranquilo, tá? Não teve nenhuma divisão muito mirabolante. Eu tava fazendo um dia de inferiores, um dia de superiores, um dia de inferiores, um dia de superiores. Aí no dia de inferiores eu fazia o levantamento terra, ali do meio pro final da preparação eram os 2 dias, e aí nos 2 dias eu fazia um pouco de posterior de coxa, tipo flexora deitado, que tinha a máquina lá no Oscar. Fazíamos alguma variação de agachamento, seja agachamento frontal, agachamento com a barra nas costas, agachamento com cinturão, aquele belt squat, até mesmo leg press. Fazíamos aquele subir e descer no caixote, até kettlebell swing a gente fez. Enfim, a gente fazia acessórios mais voltados ali, principalmente para a cadeia posterior, como glúteos e posterior de coxa, mas também alguma coisa de quadríceps que acaba ajudando ali, né, tanto na arrancada do terra, quanto também para finalizar aquela extensão de joelho. Mas o foco sempre foi, obviamente, como eu falei, deadlift, tá? E aí os exercícios de costas, que a gente também utiliza como certa forma um acessório, eu fazia em um dia separado. No começo da preparação, na verdade, eu fazia junto, uma mistura de costas com pernas, mas aí da metade pro final a gente separou um dia só de superiores. Aí eu fazia exercícios de costas com puxadas, remadas, fazia também alguma coisa de supino, ombros, um pouquinho, bem pouquinho de braço, tá? Mas é só uma questão de hipertrofia, não era realmente um acessório pro terra. E cara, foi mais ou menos assim que eu dividi, tá? Não teve muito mistério. Vamos lá para a segunda pergunta. O Edu perguntou o seguinte: como tu definiria a emoção da competição, a gritaria, sentimento, tudo? E a Fernanda também falou: eu assisti a live e fiquei pensando como é a energia da galera no campeonato. Pontinho de interrogação. Enfim, é uma pergunta também. As duas perguntas muito similares, então algumas bem parecidas, eu vou juntar na mesma resposta. Cara, seguinte, a energia lá, a emoção da galera é surreal. É outro nível. Tanto é que quando eu fui lá fazer as minhas pedidas, fazer lá o levantamento terra e tal, eu lembro que depois da segunda pedida, se não me engano, eu cheguei lá pro Davi, pro meu brother, e falei assim: cara, vocês gritaram na minha vez? Porque quando alguém ia fazer, eu percebi que tava todo mundo gritando, né? Só que na minha vez eu não via gritaria. Aí o Davi disse: claro, a gente gritou bastante, inclusive na live, depois eu revi, nos vídeos que eu postei, né, no vídeo passado ali do dia da competição, eu vi que a galera tava gritando, e eu nem sequer percebia de tão concentrado, tão focado. Mas o ponto é, a energia realmente, a emoção, a motivação da galera ali é surreal. E o mais legal, acho, do powerlifting é que, seguinte, a gente não vê, o público também não vê os adversários como de fato adversários. Eles torcem pra você. Diferente, por exemplo, em um jogo de futebol. Você tá torcendo pra um time e torcendo contra outro time. Ou às vezes até mesmo fisiculturismo. Você tá torcendo pro seu atleta e você quer que o outro não se saia bem, alguma coisa assim. Já no powerlifting não. Todo mundo torce pra pessoa conseguir fazer o levantamento. Independente se ela vai ganhar, se ela vai perder, se eu vou ficar em último lugar, se ela conseguiu alguma coisa assim. Não tem isso, tá? Todo mundo tá ali gritando, motivando, batendo palma pra pessoa fazer. Mas é isso, tá? Realmente a energia é sensacional, o ambiente muito legal, todo mundo se motivando. Eu acho que esse é um grande diferencial do esporte, do powerlifting, que se destaca muito dos outros, e por que eu também gostei tanto. Vamos lá agora. A Clara fez 2 perguntas. A primeira pergunta dela foi: pensa em um dia dar consultoria sobre powerlifting? E sim, eu penso bastante, tá? Principalmente depois dessa competição. Agora eu tenho uma experiência um pouco melhor de como que funciona, apesar de só ter ido no levantamento terra e não nos 3 lifts, né? Mas igual é uma experiência, e sim, eu quero dar consultoria sobre powerlifting. Eu tenho 3 alunos na minha consultoria que têm interesse em competir. Provavelmente eu vou levar eles para fazer uma competição no ano que vem. E eu tenho também bastante material aí de livros sobre periodização, né? Amigos também, treinadores, atletas que eu posso consultar caso seja necessário. Então sim, eu estou pensando seriamente em levar alguns atletas para competir. É uma coisa que eu quero trabalhar com certeza. A segunda pergunta da Clara foi: como foi a sua ingestão de calorias durante a preparação? Cara, eu também falei bastante sobre isso nos episódios anteriores, tá? Eu comecei consumindo 3.000 calorias por dia, e nos dias que tinha levantamento terra pesado e os acessórios de terra, eu consumia 3.300. Depois de um tempo eu notei que meu peso não estava respondendo como eu queria e tal, e comecei a consumir todos
todos os dias 3.300 calorias, mesmo nos dias de descanso, dias superiores, dias só de cardio, alguma coisa assim. E desde então eu mantive esse consumo calórico aí pelo resto da minha preparação. O que foi suficiente para ficar em um leve superávit calórico, ganhar um pouquinho de peso, mas nada também muito exagerado, acúmulo de gordura, nem nada do tipo. O suficiente para eu treinar bem e ter uma boa performance, ok? E não ficar em déficit calórico, né? Não ficar perdendo peso. Continuando sobre dieta, o Luiz perguntou se eu precisei carbar no dia e o Andrei perguntou se eu fiz alguma estratégia dietética de finalização. Esse termo de carbar, galera, seria basicamente aumentar o consumo de carboidratos ali no dia da competição ou no dia anterior para aumentar meus estoques de glicogênio e ter mais energia. Vamos lá, respondendo a pergunta, não fiz nada diferente na semana do campeonato e muito menos no dia. Inclusive, para vocês terem uma noção, não é algo assim que eu me orgulhe, mas aconteceu e eu acho que até foi uma coisa boa, já vou falar sobre isso. Na semana do campeonato eu não segui dieta, eu não peguei balança, eu não contei meus macros, não contei minhas calorias. Isso me deixou muito menos ansioso, menos nervoso para o campeonato, mais relaxado, mas assim, eu continuei comendo basicamente o que eu já estava comendo. Então, como eu já tenho muitos anos de experiência, eu acredito que o meu consumo calórico ficou exatamente igual. Eu acho que dessa maneira funciona muito bem, porque eu simplesmente continuei comendo da maneira que eu estou acostumado, porque se parar para pensar, o dia lá não é assim nada muito extraordinário, é como se fosse mais um treino muito pesado. Então não tem por que eu ficar tentando estratégias novas, comidas de repente quando eu estou acostumado, porque às vezes pode até me dar uma dor de barriga ou um desconforto que vai me prejudicar no campeonato. Então eu simplesmente mantive o que eu já estava fazendo, não precisei me preocupar em carbar, comer mais, porque simplesmente eu já estou em superávit calórico, então meus estoques de glicogênio já estavam altos e eu não treinava desde terça-feira, então eu fiquei 3 dias completamente off e ainda em superávit calórico. Então é claro que eu já estava com bastante glicogênio e bastante energia, não seria necessário eu tocar mais carbo para dentro. Bora lá para a próxima pergunta então. O Luiz também perguntou sobre o treino, teve necessidade de calcular o volume alto, baixo? Cara, não teve muita necessidade, tá? Os membros inferiores, volume de terra e tudo mais, eu deixei 100% com o meu treinador. A única coisa que eu fui controlando era o volume de costas, ombro, bíceps, tríceps e peitoral. Ou seja, membros superiores, né? Que eu fazia 2 vezes na semana. E aí eu mantive um volume bem tranquilo de 6 a 10 séries por semana de cada um desses grupamentos musculares. E foi suficiente para conseguir ter um bom ganho de força também nesses músculos, uma boa hipertrofia. Eu acho que o meu shape evoluiu bastante também. E principalmente não me deixava tão cansado, dolorido. Não atrapalhava na recuperação e desempenho dos treinos de terra. Porque mesmo que sejam músculos diferentes, eu vou lá e faço um treino muito pesado de superiores e tal, pode ser que prejudique um pouco o meu desempenho barra recuperação de terra, tá? Isso também acontece, essa interferência, então eu tomei cuidado para isso. Mas no geral é isso, tá? De membros inferiores eu não contei, porque era o meu treinador que passava, mas também girava mais ou menos nessa margem, tá? A gente não passava de 12, 14 séries para cada grupamento muscular. O Eduardo perguntou, como foi a disputa da tua categoria? Foi muito acirrado o primeiro lugar? E quem ficou em segundo, terceiro, etc? Cara, a disputa foi muito legal, porque como eu falei, a gente não vê as outras pessoas como adversárias, nem o público vê. Então todo mundo tá torcendo para todo mundo. Tirando o Edu, que é um brother meu que ficou em segundo lugar, que eu postei também no vídeo anterior, eu nem lembro quem estava competindo mais com a gente na mesma categoria. Na verdade, não é que eu não lembro, eu nem sei. Isso, de certa forma, também é um pouco a culpa dos organizadores do campeonato, né, que não deixaram tudo muito claro, ficou um pouco confuso, mas enfim, não tem problema, tá? E é isso, eu não sei quem ficou em terceiro, em quarto, em quinto, nem sei se tinha tantos participantes assim na minha categoria. E se a disputa em si foi acirrada ou não, cara, mais ou menos. A minha primeira pedida foi 195 quilos e a última pedida, ou seja, a pedida mais pesada do segundo lugar, foi 190. Mas eu não tô falando isso para me menosprezar ou ser arrogante, alguma coisa assim, porque como eu tava falando, né, a gente não vê as pessoas ali como adversários, simplesmente parecia que cada um tava competindo consigo mesmo, querendo colocar a melhor marca, e é isso, ponto final. Para ser bem sincero, essa premiação, essa medalha e tal, claro que é muito legal, mas é só um detalhe. Até porque uma coisa muito legal que eu achei, né, da organização, da federação, é que todos ganharam medalha ou troféu, independente do lugar que eles ficassem. E eu acho que é sobre isso, entendeu? É sobre se superar, é sobre você quebrar seus limites e ganhar uma premiação por simplesmente ter feito isso, porque é algo que é muito difícil, é algo que nem todas as pessoas têm coragem de ir lá, botar tapa a cara, fazer uma competição, fazer uma preparação, beleza? E agora vamos para a próxima pergunta, tá? É bem interessante essa pergunta aqui, 3 pessoas fizeram perguntas bem similares, fora outras pessoas que me perguntaram bastante no direct, que é o seguinte, quando que eu vou competir de novo? Aí eles perguntou, o Milton perguntou onde que eu penso em chegar nas competições, o Wesley perguntou se eu penso em seguir no esporte por muitos anos, e vamos lá, galera, esse é um tema interessante, sei que vocês estavam curiosos sobre. Quando que eu vou competir de novo? Eu ainda não sei, ok? Mas eu tenho quase certeza que vai ser no começo do ano que vem, ou até meio do ano que vem. Isso acontece porque agora, aqui no meu estado, pelo que eu vi, as competições meio que já se encerraram. Mas no ano que vem, provavelmente o calendário já vai começar logo no começo do ano, já tendo competições aqui próximo de onde eu moro. E aí, provavelmente, eu pretendo ir. Eu quero muito competir no powerlifting completo, ou seja, agachamento, terra e supino, no mesmo dia, tá? Não só no terra, eu quero fazer os 3 juntos para ter essa experiência. É mais desgastante, a preparação é diferente, tá? Então eu quero fazer isso para ver como é que é superar mais meus limites, quebrar mais os meus limites, só que ainda não tem uma data específica, tá? E aqui
E também me perguntaram aqui se eu quero seguir no esporte por muitos anos, como que eu vejo, né, meu futuro nas competições. E cara, não é algo assim que eu me imagine, eu não me vejo assim como um atleta profissional, um atleta que vai competir mundial, alguma coisa assim. Eu gosto de competir simplesmente pra mim. Claro que ganhar é muito gostoso e tal, mas eu gosto de competir por ter uma meta. Eu já treino há muitos anos e pra mim não faz muito sentido mais treinar pra ficar, sei lá, melhor quando me olho no espelho, pra crescer um pouco mais o bíceps, o ombro e tal. A estética não me move mais. E tá tudo bem se você treina pra estética ainda, mas eu tô sendo sincero com você, pra mim a estética não é mais o suficiente. É claro que eu ainda me importo, é claro que eu ainda gosto de fazer hipertrofia, vou continuar focando na estética, principalmente percentual de gordura, eu gosto de ter um shape um pouco mais seco, mas não é o que me move, não é realmente o meu maior propósito. Eu gosto de ficar forte, eu gosto de performance, ok? Então é pra isso que eu compito, mas eu tenho que ser sincero que eu não tenho interesse algum em utilizar esteroides anabolizantes e obviamente o esporte de alto rendimento quase que é uma necessidade fazer o uso, para você realmente competir com os caras lá muito fortes, os melhores do mundo e tal. Então eu não me vejo competindo em nível mundial, sul-americano, alguma parada assim, até porque logo mais eu deixo de ser júnior, então já ficou um pouco mais casca grossa, mas com certeza eu quero continuar competindo, explorando ainda mais todo o meu potencial, aplicando ainda mais todos os meus conhecimentos, quero testar também muita coisa em mim e me vejo competindo no powerlifting aí por muito, mas muito tempo, ok? Só que não é também a minha atual prioridade, já quero aproveitar para falar com você sobre isso aqui. Em dezembro eu estou me programando para fazer uma competição de crossfit. Para quem sabe, eu comecei a fazer crossfit mais ou menos no meio do ano, inclusive conciliei alguns treinos de cross com o powerlifting, tá? E de onde que surgiu essa ideia, né? Antes vocês comecem a zoar, pô, o Léo quer competir crossfit e tal. Galera, é simplesmente pelo fato de que eu adoro treinamento com peso, treinamento de força. E dentro do crossfit tem o levantamento de peso olímpico, que eu simplesmente me apaixonei. Comecei a praticar, gostei muito e eu sempre tive curiosidade de fazer, sempre quis ter essa experiência. E como aqui na minha cidade não tem uma academia de apenas de levantamento de peso olímpico, eu então estou praticando lá no crossfit. E aí eu tenho aprendido os movimentos, tenho me interessado bastante, eu pensei, pô, eu quero competir nisso aqui também. Como eu ainda não sou muito bom nisso, não vale a pena eu competir no levantamento de peso olímpico, até porque eu não tenho ainda tanta técnica para isso. Aí eu vou fazer uma competição de crossfit que mistura levantamento de peso olímpico junto com alguns movimentos de cardio, ginástica e tal, que também eu acho da hora, então eu vou competir. Vou passar agora por esse próximo desafio, essa nova jornada. Vai ser mais ou menos aí 1 mês e meio me preparando, mas eu vou continuar fazendo treinamento de força, supino, agachamento, terra, desenvolvimento, remada, barra, etc, tá? Só vou agora tentar dar um foco um pouquinho maior, principalmente no cardio e levantamento de peso olímpico, para fazer essa competição de cross. Que ainda não sei a data, não sei onde vai ser, mas fiquem ligados que provavelmente vou trazer aqui para vocês. Inclusive eu quero trazer aqui para vocês vlogs fazendo levantamento de peso olímpico, tá? Como que é um treino, tá? Para vocês conhecerem, eu acho que vai ser interessante. E aí, seguinte, galera, futuramente, onde que eu me vejo, né, seguindo, digamos, uma carreira de atleta, mesmo que seja amador? É principalmente levantamento de peso olímpico e powerlifting. Eu quero competir agora no cross, mas eu não me vejo daqui 5 anos fazendo crossfit. No caso, competindo crossfit. Eu acho muito legal, eu gosto de assistir as competições e tal. Assim como eu também gosto, amo o esporte fisiculturismo, mas eu não me vejo competindo nesses esportes. Eu me vejo realmente competindo em esportes que realmente brilham meus olhos quando eu vejo. E esses esportes são powerlifting e levantamento de peso olímpico. Sempre foram, tá? O LPO não dava tanta atenção porque eu não conhecia, não tinha vivência. Agora que eu tenho, eu realmente estou amando. Então esses esportes de força, que também envolve técnica, periodização, cara, isso me encanta, tá? E realmente é performance, diferente, por exemplo, do fisiculturismo. Que ser mais forte, fazer um bom treino, nem sempre é um grande diferencial, né? Tem muita parte da dieta, é um esporte muito subjetivo, o que é um shape melhor para um pode ser diferente para o outro e tal, enfim, você já sabe, né, aquela velha história. Próxima pergunta então, vamos lá, a Maria perguntou, pode escolher entre convencional e sumô? E sim, quando você vai fazer sua competição de powerlifting ou só levantamento de terra que seja, você pode escolher se você vai fazer o afastamento das pernas sumô ou então convencional, é da sua preferência, da sua escolha. O João Slavo perguntou, qual foi mais difícil, ser fisiculturista ou powerlifter? E cara, com certeza fisiculturista, tá? Como você viu agora há pouco, eu acabei de falar que eu não segui dieta na semana do campeonato de powerlifting, que eu tava consumindo bastante caloria em superávit e tal, isso não tem como fazer com fisiculturista, né? No fisiculturismo você tem que fazer muito cardio, dieta restritiva, você passa fome, você fica estressado, fica ansioso, você dorme mal, você não tem força às vezes nem sequer para levantar da cama de tão restritiva que é a sua dieta, e isso que vocês sabem que eu não sou extremista, não zero cardio e tal, mas enfim, o cara se sente mal. Eu não sou uma pessoa que me dou muito bem com uma dieta muito restritiva. Eu gosto muito de comer com a minha família, com a minha namorada e tal. Isso mexe bastante com o meu psicológico. Então o fisiculturismo com certeza foi uma preparação muito mais difícil. O powerlifting parece que eu estava me divertindo, treinando pesado, que é o que eu adoro, não fazendo dieta restritiva. Eu simplesmente estava me divertindo, tanto na preparação quanto na competição. E ainda ganhei um troféu de brinde, digamos assim. Então, cara, nem se compara. O fisiculturismo, para mim, é muito mais difícil. A Bárbara falou, gostei da roupinha. Eu também curti bastante, tá? Pra quem não sabe, galera, aquele macacão ali de powerlifting, em algumas federações é obrigatório, em algumas não. Nessa que a gente foi não era, mas a gente quis
usar, porque realmente muda muito, galera, o aspecto psicológico. Eu fiz a minha preparação toda, praticamente todos os treinos sem uso do macacão, só usei, se não me engano, em um treino. Então quando eu botei ele, me olhei no espelho, coloquei o cinto, olhava assim, via que eu tava com aquele macacão, a minha mentalidade era outra. Eu ficava muito mais concentrado, muito mais focado, então realmente faz muita diferença. Fora também que pros vídeos, fotos, fica muito mais bonito, né, do que você ir lá fazendo levantamento terra, sei lá, com a roupa que você tá acostumado a treinar, que é seu pijama e tal. Não faz sentido. Vamos lá, próxima pergunta. Milton falou, já inalou amônia antes de levantar um certo peso? Poderia explicar mais sobre ela? Antes de responder a pergunta se eu já usei, vamos falar então sobre o que é amônia. A amônia nada mais é, galera, do que um composto químico e quando você inala, você cheira, ela causa uma irritação e aí abre mais, vamos assim, dilata mais as suas vias aéreas. E aí por esse motivo ajuda na respiração, mas o real motivo mesmo que os powerlifters, os levantadores de peso utilizam amônia antes de fazer o levantamento é pelo seguinte, causa uma descarga de adrenalina muito forte, então é como se você dar um choque no teu organismo, estimulando muito o sistema nervoso central e aí você fica tipo ligadão, fica no 220, tá louco pra ir pra barra com raiva, modo de alerta, modo de sobrevivência, digamos assim. Inclusive nessa competição que eu fui, muitos atletas utilizaram, eu não utilizei. E enfim, já respondendo a pergunta, né, se eu já utilizei, só utilizei uma vez, fui uma vez treinar em uma academia com 2 amigos meus, era uma academia de powerlifting aqui de Viamão também, e aí eu quis experimentar, porque eu nunca tinha experimentado, mas eu não sabia nem sequer como inalava, então por exemplo, eu inalei com as duas narinas, então não deu muito efeito, não senti praticamente nada, então enfim, não senti nenhum efeito nem nada e também não me arrependo, porque eu acho que não é uma coisa que faria tanta diferença, eu acho que no meu caso até atrapalharia, porque eu gosto muito de concentração, foco. Vocês até podem ver nos vídeos que eu faço levantamento, que eu chego lá em cima, respiro bem fundo, respiro e quando eu desço eu já levanto a barra. Eu não fico segurando a barra e balançando ela e fazendo... Sabe aquelas pessoas assim que fazem muita gritaria e tal, eu respeito essas pessoas, mas não é o meu estilo, tá? Quando eu vou fazer os levantamentos, eu penso assim, pô, eu treinei pra isso, me preparei pra isso. Não é uma situação que só vou conseguir porque eu estou com mais adrenalina. É uma carga que realmente eu sou forte pra levantar. Eu pelo menos gosto de pensar assim, tá? Mas como eu disse, sem julgamentos. Daniel perguntou, como estava a questão psicológica? Tinha muita pressão ou se pressionou? Cara, eu não tinha pressão porque era minha primeira competição, eu não era conhecido lá no meio. Logo não tem por que ter pressão, né? Quem tem pressão é quem já compete há muito tempo, quem é campeão já há muito tempo, quem já está acostumado a levantar X carga e de repente não conseguiu levantar, alguma coisa assim. Eu não tinha pressão nenhuma, eu era um iniciante. Mas claro que eu me pressionei um pouquinho, mas digamos que apenas de uma maneira mais saudável, digamos que amigável, amistosa, nada assim também muito mirabolante. Fiquei um pouquinho ansioso, um pouquinho nervoso, normal, mas é aquilo que eu falei agora há pouco, eu treinei para aquilo, eu estava preparado para aquilo. E também na semana da competição eu pratiquei muita visualização, eu levantando a barra, aquele peso que eu tinha como meta, como seria, como que eu reagiria, etc, etc. Então eu trabalhei bastante essa parte psicológica, essa parte mental. Inclusive eu estou lendo um livro muito legal chamado Jogo Mental, que ele é um livro feito justamente para trabalhar um mindset de atletas. Então eu comecei a ler ele, cara, é muito interessante. Me deu muito mais vontade de competir, ser um atleta e tal, e é por isso que, por exemplo, eu vou topar esse próximo desafio, que é tipo nada a ver comigo, que é uma competição de CrossFit, porque é uma coisa extremamente nova, porque eu vou ter muita dificuldade, eu não sei fazer todos os movimentos, não tenho ainda força, o cardio necessário para ir para uma competição, mas eu vou desenvolver isso. E quando eu digo força, é mais relacionado à técnica, né, principalmente do LPO. É isso aí, beleza? Vamos lá. A Anne perguntou, qual músculo você mais sentiu ao começar a fazer o levantamento terra, que você teve que desenvolver mais e tal? E cara, não teve, porque eu sempre fiz levantamento terra. Já faz, sei lá, 4, 5, 6 anos que eu faço terra praticamente toda semana. Então eu não tive nenhuma dificuldade. A única coisa que mudou foi a característica do treino. Às vezes eu treinava com uma carga mais alta, um pouco mais de série, repetições mais baixas e tal, mas eu sempre fiz terra, então eu não tive dificuldade, né, de desenvolver nenhuma musculatura. Tive, na verdade, até que bastante facilidade nessa preparação, tanto é que refletiu num bom ganho de força, num bom resultado. O Guilherme perguntou, o quão essencial é um treinador para competir? E cara, eu diria que é muito essencial. Muito essencial por quê? Primeiro, pela parte do treinamento, planejamento, é muito importante quando você tem uma visão assim mais ampla da coisa, que você às vezes não consegue porque é você mesmo que está fazendo seus treinos. E eu digo isso em relação principalmente ao descanso e qual carga utilizar. Várias vezes eu ia treinar e estava me sentindo apto a fazer vários exercícios, uma carga alta, um volume maior, e meu treinador falava, não, a gente vai fazer somente isso. Ou então diferente, eu estava me sentindo cansado, meio exausto, ele falava assim, não, mas a gente não vai conseguir fazer um deload agora porque a competição está chegando, vamos continuar treinando pesado. Então é mais uma questão de fazer o que tem que ser planejado, porque para ser bem sincero, talvez sozinho você até consiga fazer uma boa periodização em questão de porcentagem, seleção de exercício e tal, mas você pode se sabotar muito nessa questão de seguir o planejamento. Pode chegar num dia que você planejou X coisa e aí você está se sentindo bem e você faz mais, e aquilo ali caga o resto da semana. Ou vice-versa. Não só isso também, como na própria competição em si, ele te tranquiliza demais.
principalmente porque o treinador ele vai ter mais experiência que você na competição. E outra coisa, quando eu fiz minha primeira pedida, meu primeiro levantamento com 195 quilos, eu senti que foi fácil. E aí foi o meu treinador que falou, vamos tentar 210 agora, vou aumentar 15 quilos. Se fosse eu, como eu não tinha visão de fora para entender um pouco melhor a velocidade, onde eu tive mais dificuldade, eu não saberia exatamente qual carga colocar. Por exemplo, a terceira pedida que foi 220, eu nunca imaginei. Quando eu levantei 210, pensei, pô, vamos tentar 212, 215, sei lá, só para tentar bater um pouco mais, porque o 210 já era meu PR. E aí ele falou, não, vamos 220. Foi até que relativamente fácil, talvez até um pouquinho mais. Então também, para selecionar as pedidas, escolher as pedidas, como que você vai aquecer e tudo mais, o treinador é muito importante. Agora uma pergunta aqui do Marcelo, são duas perguntas na realidade. Ele perguntou como definir a minha 1RM e também pediu para eu falar um pouco mais sobre o método 531 do Wendler. Vamos então começar ali com a primeira pergunta, como definir a minha 1RM? Cara, na minha opinião existem dois métodos super eficientes e precisos. O primeiro deles é o básico, o teste realmente de 1RM, onde você vai para a academia, você aquece bem e você vai progredindo as suas cargas até chegar numa repetição máxima. Por exemplo, como que você poderia fazer isso? Você vai começar num supino, aí você vai fazendo uma progressão de cargas no supino, começa só com a barra, depois com 10 cada lado, 15 cada lado, 20 cada lado, enfim, você vai aumentando. Quando chegar numa carga relativamente pesada, onde você, por exemplo, teria dificuldade já para fazer 5, 6, aí você vai fazendo só uma. Faz uma, descansa bem uns 3, 4, 5 minutos, aumenta um pouquinho mais de peso. Ah, eu acho que eu aumentaria fazer 3 aqui, não tem problema. Você vai fazer propositalmente uma, porque você não quer queimar cartucho, não quer chegar perto da falha e daí prejudicar sua performance. E aí você vai aumentando a carga até chegar na sua repetição máxima. No levantamento terra, isso é mais fácil de fazer. Já no supino e agachamento pode ser perigoso, porque se você colocar ali uma carga que você não consegue levantar, você pode se machucar, então se torna mais necessário ter acompanhamento de algum parceiro, por uma questão de segurança. E aí é isso, tá? Você vai aumentando a carga até encontrar a sua repetição máxima. Às vezes pode acontecer de você fazer, por exemplo, uma repetição com 100 kg e achar relativamente fácil, tentar com 110 e não conseguir. Aí o meio termo vai ser provavelmente sua RM, que é 105. Aí você pode descansar, depois, por exemplo, dessa 110 e tentar o 105. Mas o ponto é testando. A outra maneira que você pode fazer, e aí que você consegue sozinho, é o seguinte. Existe um site chamado Strength Level, que dentro dele eles têm uma calculadora chamada One Rep Max, que basicamente utiliza ali uma equação que alguns pesquisadores desenvolveram para estimar quanto que é a sua uma repetição máxima, baseado no número de repetições e carga que você colocou lá na calculadora. Então você pode colocar, por exemplo, a carga que você utiliza para fazer 10 repetições e ele vai te dar uma estimativa de quanto que é a tua 1RM. Só que o que eu recomendo? Essa calculadora ela é muito mais precisa quando você coloca ali o número de repetições de até 6 repetições. Acima de 6, por exemplo, 8, 10, 15 repetições, a estimativa pode não dar tão certo. Então o que eu sugiro é que você vá para a academia e aí, caso você não queira fazer uma repetição máxima por uma questão de segurança, você faça uma série bem pesada de 3 a 6 repetições muito próximo da falha, tipo assim, no máximo uma longe da falha. Aí vamos supor que você foi lá fazer um agachamento, você fez 5 repetições com 100 quilos, com uma em reserva. Então na teoria você conseguiria fazer 6 repetições máximas com aqueles 100 quilos. Aí você vai lá na calculadora e coloca 6 repetições, 100 quilos, e ela vai estimar ali quanto que é a tua uma repetição máxima. Na maioria das vezes é muito preciso. Eu utilizo essa equação no meu agachamento e no meu supino regularmente, principalmente porque eu treino em casa sozinho, então por uma questão de segurança. E essa é a minha sugestão para ti. Eu vou deixar o link desse site, dessa calculadora que eu estou falando aqui na descrição, tá? Então é só ir lá e conferir. Agora sobre o que eu acho, né, sobre o método 531 do Wendler. Cara, eu nunca pratiquei, eu nunca apliquei ele na prática, mas já ouvi falar muito bem de vários treinadores e atletas. Já vi muitos relatos, tanto em reviews de vídeos aqui do YouTube, quanto também em textos, blogs e tal, porque também já me interessei bastante quando comecei a treinar. E de uma maneira geral é um excelente método, é um método muito seguro de você iniciar o powerlifting, tanto é que é um dos métodos mais indicados para iniciantes e eu acho que vai dar muito bom, tá? Ele tem uma periodização boa que te permite progredir da maneira que deve ser a progressão, ou seja, lenta e gradual, tem tempo suficiente para você se recuperar, você não chega sempre até a falha, tem exercícios acessórios que eu acho que é essencial também. E se você quiser colocar, por exemplo, sei lá, um lateral de ombro, bíceps e tríceps depois dos treinos e tal, também vai caber ali. Então você também consegue fazer um trabalhinho, digamos que mais focado em hipertrofia, mesmo fazendo esse método 531. E é isso aí, beleza? É um bom start para iniciar no powerlifting. O Luciano perguntou, quantos quilos levantou para vencer? Então, a primeira pedida eu levantei 195 quilos, a segunda pedida 210 quilos e a terceira pedida 220 quilos, ok? Todos os movimentos válidos. O Rafael perguntou, na sua competição, tinha exame para saber se o atleta estava usando aquele plus, um emojizinho de seringa, ou seja, esteroides anabolizantes. E não tinha exame, tá? Não tinha teste antidoping, até porque se tivesse, eu acho que mais da metade, bem mais da metade dos atletas não iriam participar e aí a federação ia falir. A única coisa que eu achei muito estranha, mas que também aconteceu quando eu fui competir no fisiculturismo, é que quando a gente vai lá concluir nossa inscrição, a gente meio que assina um termo falando que a gente está ciente de que não podemos utilizar esteroides anabolizantes, que a gente não utiliza essas substâncias. Só que tu olha pro lado e tu vê que, né, todo mundo utiliza. E enfim, eu acho uma hipocrisia, né? Porque os maiores atletas eles utilizam esteroides anabolizantes. Então, na minha opinião,
minha concepção, é mais fácil você assumir que é uma federação que pode participar naturais e hormonizados, ou então se é só uma federação de natural, que haja como tal, enfim. É um tema para outro vídeo, tá? Também não tenho tanta experiência em competições, não conheço todas as federações e tal, então não posso opinar muito bem. Mas, enfim, respondendo a pergunta, não teve teste antidoping, apesar da gente ter assinado lá de que a gente estava ciente que não poderia utilizar as paradinhas. Vamos lá então para a nossa última pergunta. O Revide, não sei como pronunciar o seu nome, tá, irmão? Perguntou se powerlifters também precisam bater a meta de proteínas, ou só faz isso quem visa hipertrofia. Eu acredito que você tenha feito essa pergunta porque nos últimos vídeos da série eu falei, né, que a maior parte da força de um powerlifter, enfim, da força máxima, ela é neural e não necessariamente muscular. Por exemplo, cerca de 80% da força é neural. Só que o que é importante entender? Essa força neural que eu estou me referindo é basicamente uma capacidade que a gente tem de utilizar o máximo possível aquela musculatura, todas as fibras musculares e tudo mais. Então, se a gente não bate a nossa meta de proteínas do dia, provavelmente vai acontecer um catabolismo muscular, ou seja, uma perda de massa muscular, e aí não adianta eu ter a capacidade de recrutar todo o músculo se eu não tiver músculo. Tem, se eu estiver treinando e cada vez perdendo mais massa muscular, não faria sentido. Além disso, quem disse que o powerlifter não visa hipertrofia? Ele também visa, só que em uma menor escala, em uma menor magnitude. É interessante sim para o powerlifter ter hipertrofia, só que não é o foco principal, principalmente porque a hipertrofia é uma coisa a longo prazo. Também é essencial bater a meta de proteínas, nem que seja só para, digamos, manter a massa muscular, por esse benefício que eu falei anteriormente, também até para diminuir os riscos de lesões, porque a gente sabe que uma musculatura forte é uma musculatura que vai estabilizar bem as articulações e tudo mais, beleza? Então sim, torna-se necessário bater a meta de proteínas mesmo você sendo powerlifter. O que acontece é que normalmente os powerlifters estão em superávit calórico, estão consumindo muitos carboidratos, muitas gorduras, então o ambiente não é favorável para perder massa muscular. Então a meta de proteínas de powerlifter normalmente pode ser um pouco menor que, por exemplo, de um fisiculturista, mas não significa que ele não vá se dedicar para bater a sua meta, ok? E seguinte, galera, encerrou as perguntas aqui por hoje, tá? Eu sei que foram bastante perguntas, mas eu realmente queria colocar tudo aqui no vídeo pra gente terminar com chave de ouro, bastante conteúdo. Por mais que tenha ficado longo, eu acho que vocês vão curtir. Realmente foram umas perguntas diferentes, eu acho que não ficou nada muito repetitivo, foi bastante conteúdo, bastante informação. E é isso, beleza? E se você curtiu esse vídeo aqui e tá comigo até o final, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito, ativa o sininho aqui do canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que sair e também deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo aqui, ok? Deixa aí seu feedback que é muito importante. É isso aí então, vejo vocês na próxima e valeu!